Mãe, tentaram te enterrar, mas esqueceram que você era a semente. As palavras me atingiram antes mesmo que eu registrasse quem as havia dito. Eu estava parada, logo na entrada das portas do salão de festas, escondida em parte atrás de um arco de rosas brancas, observando 100 rostos cintilantes se virarem em uníssono na minha direção, como se eu tivesse entrado no universo errado. Ninguém sorriu, ninguém aplaudiu, ninguém disse o meu nome. A música tinha acabado de diminuir. Uma daquelas faixas excessivamente sentimentais de cordas e piano que os casamentos usam para fazer a emoção parecer roteirizada. Ao meu redor havia lantejoulas, taças de champanhe e um perfume espesso como xarope. Em algum lugar, próximo, alguém riu alto demais, mas nada daquilo parecia real. Não para mim. Lavínia, a noiva, minha irmã, estava sob o lustre com os braços enrolados, firmemente em Cassiano, seu noivo. Quando ela me viu, seus olhos piscaram como se estivesse tentando processar uma falha no sistema. Então ela deu um pequeno sorriso, o tipo que você dá quando vê algo levemente constrangedor, como uma mancha em um vestido branco. Eu apertei a bolsa de mão que segurava, a mesma que eu havia carregado em Beirute no último voo de evacuação. Dentro dela estava o convite de casamento, impresso em massa, sem caligrafia, sem um querida, Lisbela, apenas um espaço em branco, Lavínia e Cassiano, 7 de julho. Eu nem tinha certeza se deveria estar aqui, mas vim de qualquer maneira, e não deveria ter vindo. Ou achei que não deveria, porque justo quando me virei para sair, pronta para desaparecer da mesma forma que sempre fiz, a voz dele cortou o ambiente, firme, baixa, imponente. Senhora, tentaram te enterrar, mas esqueceram que você era a semente. E num instante, todos pararam de respirar. É estranho as coisas das quais você se lembra. Não os marcos importantes, não os aniversários ou formaturas, mas as humilhações silenciosas. O tipo que se infiltra e mancha todo o resto. Como a vez em que eu tinha 8 anos, parada do lado de fora da porta da frente trancada na chuva, porque minha mãe não queria que os vizinhos me vissem arrastando sujeira pela casa. Ou o ano em que Lavínia teve sua festa de 15 anos e eu nem sequer pude entrar na sala enquanto as amigas dela estavam lá. Eu assisti pela janela da cozinha enquanto elas dançavam em música pop e posavam para selfies, enquanto eu mexia o macarrão na panela no fogão porque a mãe disse: "Você cozinha melhor do que socializa." Esse sempre foi o meu papel, a filha utilitária, aquela que se mantinha útil, invisível, quieta. Lavínia era a estrela. Cachos dourados, sorriso perfeito, rainha do colégio 3 anos seguidos. As pessoas a chamavam de raio de sol, e minha mãe absorvia isso como uma planta sedenta. Eu era outra. Cabelo escuro, humores sombrios e o hábito de encarar as pessoas por muito tempo, como se estivesse resolvendo equações por trás de seus rostos. Eles achavam que havia algo de errado comigo. "Ela não bate bem", sussurrou minha mãe uma vez para uma vizinha, quando achou que eu não podia ouvir. Eles me mandaram para a terapia aos 12 anos e novamente aos 15, como se eu fosse um parafuso solto que só precisava de um aperto. Eventualmente parei de lutar contra isso. Eu me dobrei ao papel que eles escreveram para mim. Quieta, excêntrica, esquecível. Mas o que eles nunca souberam, o que eles nunca se importaram em perguntar, foi o que eu fiz com todo aquele silêncio. Aos 17 anos, me alistei nas Forças Armadas. Não porque eu fosse patriota, mas porque foi a única porta que se abriu quando todas as outras bateram na minha cara. Fui embora na manhã seguinte sem me despedir. Ninguém me impediu. Ninguém nem perguntou para onde eu fui. E foi aí que aprendi como a liberdade realmente era. Não aplausos, não elogios, apenas a ausência de julgamento. O treinamento básico foi o primeiro lugar onde aprendi a respirar. Não porque fosse fácil. Deus, não. Mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu estava cercada por pessoas que não sabiam meu nome, meu passado ou meus problemas. Eles não se importavam com quem eu tinha ou não tinha sido. Tudo o
que importava era se eu aparecia, se eu seguia as ordens, se eu continuava em frente. E eu continuei, todos os dias, mesmo quando minhas pernas cediam, mesmo quando o sargento instrutor gritava a 1 centímetro do meu rosto, mesmo quando vomitei por exaustão de calor e me arrastei de volta aos meus pés, antes que o vômito secasse nas minhas botas. A dor eu podia suportar. Fui criada nela. Mas o propósito, isso era novo. Em algum lugar entre o treinamento básico e o meu primeiro desdobramento em missão, eu desapareci. A velha versão de mim, a garota quebrada e negligenciada, simplesmente caiu como pele morta. No lugar dela, construí algo mais afiado, algo inquebrável. Aprendi a atirar, a ler mapas de satélite, a decodificar o silêncio e a linguagem corporal em terrenos hostis. Escalei patentes sem sequer notar, principalmente porque havia parado de tentar provar qualquer coisa. Eu apenas fazia o que tinha que fazer. Recebi minha primeira condecoração durante uma missão de apagão no norte da Síria. Salvei 6 reféns, incluindo a filha de um diplomata. Meu nome nunca foi mencionado na imprensa. Isso fazia parte do acordo. Mas recebi uma carta particular de alguém no Ministério da Defesa, escrita à mão. Eu aguardei. Ainda assim, nunca contei a ninguém na minha terra natal, nem mesmo para Lavínia. Quando ela me mandava mensagens, era sempre algo performático. Espero que você esteja segura por aí, seguido por uma foto do seu último brunch ou uma alfinetada passivo-agressiva. Queria que você voltasse para casa e conseguisse um emprego de verdade. Eventualmente parei de responder. O espaço entre nós havia se tornado muito largo para ser percorrido com emojis e conversas fiadas. Uma vez voei de volta para o Rio Grande do Sul por 2 dias de licença. E não avisei. Passei de carro pela casa. Flores novas, pintura fresca, o mesmo velho balanço na varanda rangendo ao vento. Fiquei no carro. Observei pelo para-brisa meus pais rindo com Lavínia no gramado da frente, brindando a algo em taças de cristal. Eles não sabiam que eu estava lá. Nunca souberam. Em algum momento ao longo do caminho, deixei de ter esperança de que eles me vissem. O reconhecimento, afinal, é apenas outra forma de dependência. Eu não queria mais a aprovação deles. Não precisava da validação deles para respirar. Ainda assim, uma parte de mim, pequena e enterrada, se perguntava o que aconteceria se eles um dia soubessem a verdade. Não apenas sobre minhas missões ou medalhas, mas o trabalho confidencial, o comando estratégico que eu ocupava, as salas em que me sentei, as operações que liderei. Eu fui designada para bases secretas que oficialmente não existiam. Planejei operações tão delicadas que nem a minha equipe conhecia o cenário completo. As pessoas acham que a vida militar é só sobre armas e ordens, mas no meu nível é um jogo de xadrez. Xadrez global, de alto risco, e eu havia me tornado uma silenciosa grã-mestre. Quando fiz 34 anos, estava encarregada de uma unidade secreta operando em 3 continentes. Sem fotos, sem honrarias públicas. Mas eu era profundamente confiável, e essa confiança vinha com consequências. Eu não podia postar selfies, não podia contar aos meus amigos o que fazia. Droga, eu não podia nem namorar sem passar por um processo rigoroso de verificação. Mas eu era boa, muito boa. E ainda assim não podia contar à minha própria mãe. Não podia dizer, ei, lembra da sua filha quebrada? Ela acabou de apresentar um relatório para o comando do Estado-Maior hoje. Essa porta tinha sido soldada e fechada há muito tempo. Eu guardava, no entanto, certas lembranças, troféus silenciosos da minha vida dupla, uma bandeira dobrada, um bilhete de uma criança que carreguei para a segurança, uma pequena caixa esculpida que me foi dada por um ancião de uma tribo que salvei da execução. Eu os mantinha em uma gaveta, não por glória, mas para me ancorar, a prova de que eu não era invisível, de que havia deixado pegadas, mesmo que ninguém na minha terra natal as visse. Então, um dia, recebi um envelope pardo marcado com uma insígnia vermelha. Dentro havia um dossiê. Havia um casamento agendado na Serra Gaúcha,
minha terra natal. Um nome na lista. De convidados havia acionado o alerta da inteligência. Eu congelei. Era Lavínia. E alguém havia feito uma verificação de antecedentes. O envelope de dentro era de um marfim pálido, grosso como cartolina e selado com folha de ouro. Sem caligrafia, sem nota pessoal, apenas uma fonte em relevo que dizia: Lavínia e Cassiano solicitam a honra de sua presença. Não havia um querida Lisbela, nenhum faz tempo que não nos vemos, ou adoraríamos te ver. Apenas o local, uma vinícola vasta no interior do Rio Grande do Sul, e a data, 7 de julho. No começo, achei que fosse um erro. Talvez eles tivessem enviado por obrigação. Talvez Lavínia nem soubesse que estava endereçado a mim. Segurei-o como se fosse queimar minhas mãos, sem saber se ria ou se rasgava ao meio. Eu não falava com Lavínia havia quase 2 anos. A última vez que ela me enviou uma mensagem foi com uma foto do cachorro dela numa fantasia de carnaval, seguida de: espero que você ainda esteja viva por aí, kkk. Eu nunca respondi. Então por que agora? Por que convidar a irmã invisível? Coloquei o cartão no balcão da cozinha, ao lado do meu laptop criptografado e de uma caneca de café preto pela metade. A janela atrás de mim enquadrava o horizonte cinza de Brasília, uma cidade que sabia como guardar segredos. Eu gostava de lá por esse motivo. Nunca me fazia perguntas que eu não estava pronta para responder. Quase joguei o convite fora. Honestamente, eu queria jogar. Mas então algo escorregou entre as camadas de papel. Uma foto. Era antiga, talvez de 25 anos ou mais. Um instantâneo, espontâneo. Eu devia ter uns 10 anos. Lavínia, uns 4. Nós duas sentadas, nos degraus dos fundos da nossa casa de infância. Eu estava com o braço em volta dela. Ela estava rindo. Eu não via essa foto havia décadas. Nem sabia que existia. Alguém a havia incluído intencionalmente. Não apenas uma gráfica ou um cerimonialista. Alguém naquela casa queria que eu estivesse lá. Mas por quê? Para reconciliar? Para pedir desculpas? Ou para me humilhar tudo de novo? Por 2 dias, deixei o convite no balcão. Eu dava uma olhada nele entre os relatórios, enquanto amarrava as botas, servia café, escovava os dentes, esperando que, a cada vez, a decisão ficasse mais clara. Nunca ficou. A verdade é que eu estava aterrorizada. Não de bombas ou zonas de combate. Eu já havia enfrentado coisas piores. O que me assustava era a versão de mim mesma em que teria que me transformar para entrar naquela vinícola. A versão desarmada, a filha, a irmã, o fantasma. Eu dizia a mim mesma que não importava, que eles não mereciam minha presença, que eu havia construído uma vida tão além deles, eles nunca poderiam entender. E tudo isso era verdade, mas a verdade nem sempre é o suficiente. Às vezes, é o peso de uma pergunta sem resposta que te impede de dormir. Por que agora? Por que a foto? Por que o silêncio depois de todos esses anos, só para ser quebrado por um pedaço de cartolina dobrado? Na terceira noite, me vi parada em frente à caixa, aquela onde eu guardava as cartas, as fotos, os pedaços de uma vida que nunca mostrei a ninguém. Eu não a abria havia anos, nem mesmo após promoções, missões ou condecorações. Era meu lembrete de que a história não desaparece só porque você a enterra. Levantei a tampa. Dentro, enfiado entre uma bandeira dobrada e um velho emblema de missão, estava um bilhete escrito a lápis. A caligrafia era trêmula, meio cursiva, meio de forma. Era da minha avó. Eu não a via havia quase uma década. Ela faleceu quando eu estava no exterior. Mas esse bilhete era datado de poucos meses antes de ela morrer. Você nunca foi invisível para mim. Eu via o que eles não conseguiam. Se um dia eles a convidarem de volta, não vá por eles. Vá pela garota que você costumava ser. Ela merece ser vista. Eu li 3 vezes. Na manhã seguinte, reservei uma passagem só de ida para o sul. O aeroporto em Porto Alegre cheirava igual, a pastel frito, perfume barato, produto de limpeza de grau industrial. Minhas botas batiam no linóleo com um
baque que parecia muito alto para o terminal silencioso. E por um momento, eu tinha 16 anos de novo, arrastando uma mochila de lona atrás de mim, indo embora e desafiando qualquer um a me impedir. Ninguém nunca impediu. Desta vez não usei uniforme, apenas um vestido cinza ardósia ajustado, mais modesto, e um casaco preto macio. Roupas civis ainda me pareciam camuflagem, um lugar para me esconder quando não me era permitido ser vista plenamente. Lá fora, a umidade me envolveu como uma mão úmida. O motorista do carro de aplicativo não falou muito. Ele batucava no volante, me olhando pelo retrovisor algumas vezes, como se tentasse reconhecer meu rosto. Mantive meus óculos escuros no rosto. Não estava a fim de ser reconhecida, mesmo sabendo que não seria. O local era uma vinícola real, estilo fazenda moderna, celeiro branco, carvalhos alinhando uma estrada de cascalho sinuosa, pequenos potes de vidro pendurados nos galhos como vagalumes esperando para piscar. Era perfeito como num cartão postal, de um jeito que me dava náuseas. Na entrada, um jovem em um colete preto impecável deu um passo à frente com uma prancheta. Você é do buffet ou do valete? Ele perguntou sem levantar os olhos. Eu o encarei. Sou uma convidada. Os olhos dele piscaram para cima. Algo na sua postura mudou, como se ele não acreditasse muito, mas não quisesse insistir. Ah, ok. A distribuição das mesas está lá dentro. Passei por ele. Lá, dentro, o zumbido de instrumentos de corda ecoava sobre conversas murmuradas, tinidos de champanhe. Todos pareciam ricos, cabelos impecáveis, peles bronzeadas, sapatos polidos. E então eu a vi, Lavínia. Ela estava radiante, claro, vestido cor de champanhe, cachos soltos presos de forma exata, rindo como se o mundo inteiro a adorasse. Talvez a adorasse. Ela se virou, me viu e hesitou. Um compasso longo demais. Depois, aquele sorriso apertado, obrigatório, o tipo que você dá para uma antiga colega de classe num funeral. Lisbela, ela disse, movendo-se na minha direção com os braços meio levantados. Você veio. Como se não esperasse que eu viesse. Como se esperasse que eu não viesse. Lavínia me abraçou do jeito que você abraça um estranho que não quer nas suas fotos. Rápido, superficial, com os braços mal se tocando. Ela recuou e me deu uma olhada de cima a baixo, como se estivesse escaneando falhas. Você está diferente, ela disse, inclinando a cabeça. Sorri sem vontade. Faz um tempo. Ela colocou um cacho solto atrás da orelha e olhou por cima do meu ombro. Enfim, os assentos são livres. Bem, exceto as mesas principais, obviamente. Só achar um lugar. Fiquei parada por um segundo a mais do que deveria, sentindo os olhares. Alguns curiosos, outros de reprovação. Algumas pessoas fingiram nem me ver, o que de alguma forma pareceu pior. Lavínia já tinha se virado para cumprimentar outra pessoa, me deixando no meio de uma frase em uma conversa que nunca realmente começou. Dentro do celeiro da recepção, tudo era polido e simétrico. Fileiras de flores, talheres reluzentes, marcadores de lugar escritos com caligrafia em arabescos. Caminhei pelo perímetro lentamente, procurando o meu nome. Não estava lá. Voltei, olhei novamente. Talvez eu não tivesse visto, mas não. Em cada mesa, cada nome. Nenhum Lisbela. Finalmente, uma mulher com um ponto eletrônico no ouvido apareceu ao meu lado, sorrindo de forma muito brilhante. Posso ajudar, lá, a encontrar o seu lugar? Acho que não tenho um, eu disse. Ela mexeu no seu tablet, rolando a tela rapidamente. Deixe-me verificar com o cerimonialista. Enquanto isso, há alguns lugares extras perto das portas laterais. Aquela mesa com as crianças. Olhei. Era uma mesa dobrável com 3 crianças inquietas, um adolescente mexendo no celular e um prato meio vazio com coxinhas. Perfeito, eu disse secamente. A mulher não percebeu o sarcasmo ou não se importou. Sentei-me ao lado de um garoto que sequer levantou o olhar. O
Fone de ouvido dele zumbia levemente com alguma música pop com autotune. Do outro lado do celeiro, eu podia ver meus pais, ainda majestosos à sua maneira, ensaiada. Minha mãe em um vestido azul ardósia, meu pai acenando educadamente para os convidados. Nenhum deles havia notado que eu chegara, ou talvez tivesse notado e decidido não demonstrar. O jantar veio e passou sem que ninguém me reconhecesse. Os garçons pularam a minha mesa 2 vezes. Quando finalmente consegui cruzar o olhar com um, ele pareceu confuso, como se não tivesse certeza se eu fazia parte do evento. Acabei com um prato morno de vegetais cozidos a vapor e um pãozinho. Nenhuma bebida. Do outro lado do celeiro, cruzei o olhar com minha mãe. Ela não sorriu, apenas deu um aceno seco com a cabeça, o tipo que políticos dão a estranhos em desfiles. Depois voltou-se para o seu vinho, rindo de algo que a madrinha havia dito. Em um determinado momento, um fotógrafo passou para tirar fotos espontâneas nas mesas. Ele olhou para mim, hesitou e, em seguida, desviou a câmera em direção a para mim, um par de crianças iguais ao meu lado, que lambiam a cobertura dos guardanapos. Quando os brindes começaram, as luzes diminuíram e uma música suave de piano aumentou de volume. Lavínia e Cassiano assumiram seus lugares sob o arco floral. O padrinho falou, depois a madrinha. Histórias, piadas internas, lágrimas, aplausos. Meu pai se levantou e disse algumas palavras sobre ver sua garotinha se transformar numa mulher radiante. Minha mãe seguiu, lendo de um cartão de anotações. Sempre soube que Lavínia seria nosso legado, disse ela com a voz, embargando como se fosse emoção, mas eu sabia que aquela hesitação era pura encenação. Ela é tudo que eu sempre sonhei que uma filha pudesse ser. Não, houve menção a mim, nem mesmo um gesto vago em direção à família. E então, porque o universo é cruel, o mestre de cerimônias pegou o microfone e disse: agora, se mais alguém quiser compartilhar algumas palavras, nós os convidamos a falar. Os olhos de Lavínia encontraram os meus. Um brilho, não de medo, não de afeto, antecipação. Como se ela estivesse me desafiando. Levantei-me, lentamente. A sala inteira se virou. Minhas mãos estavam firmes, meu maxilar travado. Eu não planejava falar, mas o silêncio nunca me salvou antes. Então, dei um passo em direção ao microfone, e alguém cortou as luzes. As luzes acenderam de volta após apenas alguns segundos, mas a essa altura o momento havia se rompido. O microfone em direção ao qual eu caminhava agora zumbia com microfonia, e o mestre de cerimônias, com as bochechas rosadas, riu sem graça. Desculpem, pessoal, um pequeno problema. Acontece com esse sistema sem fio. Ele se virou, não para mim, mas para Lavínia. Vamos passar para o bolo. Lavínia deu de ombros de forma graciosa e performática e entrelaçou o braço no de Cassiano. Os convidados aplaudiram como se tivessem ensaiado. Fiquei onde estava por mais um momento, imóvel e piscando, sem saber se o que acabara de acontecer fora técnico ou intencional. Mas então percebi minha mãe no canto mais distante, de pé junto à mesa de presentes, falando calmamente em um pequeno ponto no ouvido, o tipo que cerimonialistas usam. Ela se virou ligeiramente, apenas o suficiente para eu ver sua expressão. Não era choque, era satisfação. Eles haviam planejado. O microfone aberto, o holofote, o curto-circuito. Não era apenas um casamento. Era um palco. E eu era a piada que eles nunca quiseram contar. Apenas armaram a situação para me lembrar onde eu estava. Recuei para as sombras perto da saída lateral. Ninguém me seguiu. Ninguém nem sequer olhou 2 vezes. Peguei uma taça de champanhe de uma bandeja abandonada e bebi rápido demais, as bolhas queimando a minha garganta. Em algum lugar atrás de mim, risadas explodiram devido a alguma história de infância que a colega de quarto da faculdade de Lavínia estava contando. Eu sabia que eles sempre teriam as histórias deles. Eu também tinha as minhas. Eles só não gostavam dos capítulos que eu havia vivido. Saí para a varanda ao redor da casa, precisando de ar. O verão no fim de tarde gaúcho ainda era quente, mas mais tranquilo. Aqui,
Fora, os fios de gambiarras e luzinhas de Natal piscavam suavemente acima da grade. Grilos cantavam como se nada tivesse mudado. E então uma voz, suave, masculina, controlada. Lisbela. Eu me virei. Cassiano estava a poucos metros de distância, ainda em seu smoking, sem sorriso. Me desculpe, ele disse, seus olhos procurando os meus. Pelo que aconteceu lá dentro, estreitei o olhar. Por qual parte? Ele hesitou e, em seguida, deu um passo para mais perto. Eu não sabia que eles fariam aquilo. A sua mãe, ela não queria que você falasse. Ela achou que isso desviaria a atenção. Soltei uma risada sem humor. Não. Iríamos querer que os holofotes se desviassem da rainha. Ele fez uma pausa, me estudando como alguém decifrando um mapa que não percebeu estar em um idioma diferente. Depois falou mais baixo. Você estava na Síria, não estava? Em 2019. Operação Madeira Negra. Minha espinha se endireitou antes que eu pudesse evitar. Ele notou. A voz de Cassiano caiu uma oitava. Eu sei quem você é, Lisbela. Por alguns segundos, não disse nada. Os olhos de Cassiano não vacilaram. Ele não estava perguntando. Não estava adivinhando. Ele sabia. Não tenho certeza do que você está falando, eu disse uniformemente. Mas era tarde demais. A mudança na minha postura, a alteração súbita na minha respiração. Eu sabia que ele tinha visto. Você salvou 6 vidas naquela noite, ele continuou baixinho. 2 diplomatas, um tradutor, uma criança. A rota de evacuação havia colapsado. Você desviou por uma passagem nas montanhas sem suporte aéreo. Aquilo não foi apenas instinto tático, foi liderança. Ele recitou aquilo como uma escritura sagrada, como se importasse mais para ele do que o casamento em que estávamos. Minha voz saiu mais fria do que eu me sentia. Aquela operação foi classificada como confidencial. Eu estava lá, ele disse. Eu pisquei. Ele deu um passo à frente, levantando o punho da camisa apenas o suficiente para eu ver uma fina cicatriz branca ao longo do pulso. Minha equipe estava encurralada no prédio norte. Inalação de fumaça, sem comunicação. Você nos tirou de lá, literalmente através de um túnel desmoronado. Você carregou dos meus caras nas costas por 2 quilômetros. Eu nunca soube o seu nome até meses depois. Fiquei encarando-o, minha mente girando em espirais, e de repente me lembrei da escadaria escura, do peso de um soldado desabado sobre os meus ombros, o som fraco da respiração. Lembrei de dizer a alguém, não morra agora, novato. Cassiano tinha sido o novato. Você não deveria estar me contando nada disso, eu disse. Ele assentiu. Eu sei, mas achei que talvez alguém devesse dizer, obrigado. Eu não respondi. Não podia, porque por baixo da minha confusão meus muros estavam rachando. Isso não era pena. Não era uma tentativa inoportuna de me lisonjear no casamento dele. Isso era respeito, conquistado, não solicitado, real. Você se casou com a minha irmã, eu disse de forma ríspida, como se estivesse lembrando a nós dois de que lado da linha ele estava. Seu olhar não caiu. Eu sei. Silêncio. Então uma vez eu perguntei a ela sobre você. Ele disse. Ela me disse que você era mentalmente instável, que se mudava demais, que não conseguia manter um emprego. Engoli em seco. Ela disse que você inventava histórias para chamar a atenção. Claro que ela disse. Cassiano olhou para os próprios pés. Mas naquela noite na Síria, você não pediu atenção. Você não esperou por reforços. Você apenas entrou e nos tirou de lá. Ele olhou para cima novamente. Sua voz agora estava mais baixa, quase reverente. Eu nunca me esqueci disso. Não importa o que ela diga. Recuei de Cassiano apenas o suficiente para reajustar o espaço entre nós. Este não é o momento, eu disse em voz baixa. Você está se casando. Ou, tecnicamente, já se casou. Ele olhou para sua aliança como se tivesse esquecido que ela estava lá. Eu sei como isso parece, ele disse. E não estou cruzando nenhuma linha. Ergai uma sobrancelha. Ele se corrigiu. Ok, talvez eu esteja, mas não pelo motivo que você pensa. Cruzei os braços. E que motivo seria esse? Cassiano hesitou.
Olhou para o celeiro atrás de nós. As luzes lá dentro pulsavam como batimentos cardíacos vivos. Música, risadas, tinidos de taças. Lá dentro, uma festa. Aqui fora, algo inteiramente diferente. Ele baixou a voz. Acho que você foi convidada para cá por um motivo, mas não o que eles te disseram. Eu não respondi, mas minha pulsação acelerou. Ele continuou. Lavínia, não queria você aqui. Isso é óbvio. Mas alguém se certificou de que esse convite chegasse a você. Alguém incluiu aquela foto minha, abraçando Lavínia quando éramos crianças, aquela que ninguém mais deveria ter tido. Estreitei os olhos. Você acha que foi você? Ele balançou a cabeça. Não, mas eu sei que ela a encontrou numa caixa que a sua avó deixou. Ela não queria guardar. Ela ia jogar fora. Então por que não jogou? Porque eu a impedi. Silêncio. Ele me olhou bem nos olhos. Lisbela, aquela foto significou algo para mim. Não apenas porque você salvou a minha vida, mas porque, quando olhei para ela, vi uma versão diferente dela e de você. Algo coçou no fundo da minha mente, como uma porta que eu não tinha ousado abrir. Você sabia quem eu era antes mesmo de conhecê-la? Eu disse devagar. Cassiano não vacilou. Sabia. Uma onda de calor subiu no meu peito. Então, você se casou com ela para chegar a mim? Ele levantou a mão. Não, não é. Meu Deus, não é isso. Sério. Eu rebati, porque isso está começando a soar muito como uma maldita obsessão. A expressão dele se fechou. Não é obsessão, Lisbela. É admiração. É respeito. E talvez tenha se tornado mais do que isso, mas eu nunca planejei isto. Então o que você planejou? Ele ficou em silêncio, por um longo momento. Então, proteger você. Aquilo me paralisou. Ele respirou fundo. Tem algo para acontecer hoje à noite. Algo que ela planejou. Eu tentei impedir, mas não consegui. Eu o encarei. Que tipo de algo? Ele olhou, por cima do ombro, depois de volta para mim. Ela quer te arruinar. A música lá dentro aumentou de volume de novo, agora num ritmo rápido e vibrante. A voz de Lavínia elevou-se acima dela em uma risada, alta e leve, do tipo que vai longe demais, como se ela quisesse ter certeza de que eu podia ouvir. Cassiano recuou, como se pudesse sentir a minha fúria crescente, estalando entre nós. O que exatamente ela está planejando? Perguntei, com a voz baixa e afiada. Ela conseguiu acesso a algo, ele disse, a um tipo de arquivo pessoal. Ela vai mostrar isso publicamente hoje à noite. Meu coração despencou. Que tipo de arquivo? Eu não sei todos os detalhes, ele admitiu. Ela disse que isso provaria que você era instável, que mentiu sobre o seu histórico militar. Precisei de todas as minhas forças para não deixar minhas mãos tremerem. Não existe registro falso nenhum, eu disse secamente. Tudo o que fiz foi selado, tornado confidencial, não apagado. Eu sei, disse Cassiano, mas eles não vão saber. Ele estava certo. Essas pessoas, esse salão cheio da realeza interiorana, bebericando champanhe. Eles não viviam no mundo de onde eu vinha. Eles não entendiam operações sigilosas, nem registros de missão apagados em preto. Para eles, um arquivo em branco pareceria uma mentira. E Lavínia, ela garantiria que eles vissem dessa forma. Virei-me na direção do celeiro. Ela realmente vai fazer isso no próprio casamento. Cassiano assentiu. Ela disse que seria o capítulo final, que estava cansada de ter a sombra de você a assombrando. Eu ri uma vez, de um jeito amargo e baixo. Eu nem sequer queria fazer parte da história dela. Ele tocou no meu braço. Eu tentei impedir. Eu realmente tentei. Eu me afastei. Então você deveria ter me contado antes dos votos. Não, havia mais nada a ser dito. Caminhei de volta para dentro justo a tempo de ver Lavínia indo até o microfone. Novamente. O buquê agora fora substituído por um tablet prateado. Eu quero compartilhar algo especial hoje à noite, ela disse, radiante. Algo pessoal. Um pedaço da minha vida que nem todos conhecem, mas deveriam. As luzes diminuíram.
Um telão se acendeu atrás dela. Meu estômago revirou. Ela havia feito. Ela ia mostrar a eles o que quer que achasse que tinha encontrado. Que pedaço da minha vida ela havia distorcido em uma arma. Lavínia virou-se para o telão, o queixo erguido. Esta, ela disse docemente, é quem minha irmã realmente é. O telão mudou. Imagens começaram a passar, mas não as que ela esperava, e nem as que eu esperava. Eram fotos de satélite, filmagens granuladas, leituras táticas, reportagens de notícias, nomes borrados, mas com referências inconfundíveis. Uma, crise de reféns, uma agente feminina, um resgate, depois uma narração em voz off, um porta-voz do Ministério da Defesa. Número não revelado de vidas civis, salvas. A líder da extração foi identificada internamente como Coronel LC, agraciada com a medalha da Cruz de Combate. A identidade permanece confidencial por motivos de segurança operacional. E então uma foto. Estava embaçada pela distância, mas era eu com o equipamento completo de combate, guiando uma criança pela mão em direção a um helicóptero. Suspiros ondularam pela sala. O tablet escorregou da mão de Lavínia, batendo no chão. Por alguns longos segundos, ninguém se moveu. A tela permaneceu na foto, eu, de capacete, sem rosto revelado, mas inconfundivelmente presente, guiando civis aterrorizados para um helicóptero que aguardava. O rugido dos rotores ecoava suavemente no fundo do vídeo. O salão, em contraste, estava em completo silêncio. Então, uma voz cortou o ar, baixa, calma, amplificada pelo microfone que Lavínia havia deixado cair. Senhoras e senhores, conheçam a mulher que salvou a vida do meu filho. Cabeças se viraram quando um homem deu um passo à frente saindo de uma das mesas do fundo. Alto, cabelos grisalhos, terno preto, discreto, mas com postura rígida. Eu o reconheci instantaneamente. General Oswaldo Alencar, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, reformado de 4 estrelas. Um fantasma na maioria dos círculos, mas inconfundível para qualquer um que já tivesse apresentado o relatório de uma missão acima do nível de Segurança 12. Sussurros irromperam pelo salão como faíscas de um fio desencapado. Lavínia ficou paralisada, o buquê tremendo na mão. Ela não pediu reconhecimento, disse Alencar, a voz inabalável. Ela não solicitou medalhas. Ela nem mesmo ficou para a entrevista de pós-missão. Ela fez o seu trabalho e, ao fazê-lo, salvou 7 vidas, incluindo a do meu filho. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras se assentar. E ela está sentada bem aqui na família de vocês. Ignorada, apagada, até agora. Cada cabeça se virou na minha direção. Senti um calor subir pela minha garganta. Não era vergonha, não era orgulho, era apenas exposição. Aquela luz crua e implacável sob a qual você fica quando não há como dar um passo para trás. A voz de Lavínia falhou. Como? Como você conseguiu essa filmagem? Alencar olhou para ela, sem piscar. Você não achou que um pendrive rotulado como confidencial, não utilizar, ficaria seguro no e-mail de um cerimonialista de casamentos, achou? A cor sumiu do rosto dela. Você planejava usar isso para humilhá-la, disse ele. Mas ao fazer isso, entregou as imagens nas mãos de alguém que sabe exatamente o que elas significam. Ele se virou novamente para o público. E agora eles também sabem. Não houve aplausos, apenas um silêncio atordoado e sem fôlego. Lavínia cambaleou para fora do palco, os saltos clicando de forma aguda e irregular no chão de madeira. Cassiano não a seguiu. Minha mãe se levantou lentamente da cadeira, os olhos como vidro, fixos em mim. Mas por uma vez, ela não tinha roteiro, não tinha falas para cobrir o silêncio. Cassiano deu um passo para ficar ao meu lado, mas não olhei para ele. Não consegui. Isso não era vindicação, era algo mais profundo. A exposição tinha um custo, e, em algum lugar lá dentro, eu sabia que ainda não havia pago o preço total. Os convidados começaram a murmurar novamente, baixinho, nervosamente,
como se não tivessem certeza se deviam aplaudir ou fingir que nada daquilo havia acontecido. Saí da varanda, passando pelas fileiras de mesas sem falar. Eu precisava de um ar que não estivesse perfumado com vergonha, aplausos ou a crise de outra pessoa. Cassiano veio atrás. Lisbela, espera. Virei-me para encarar Lu sob uma fileira de luzes cintilantes da vinícola, com aquele brilho quente, que, de repente, parecia suave demais para o peso do ar entre nós. Você sabia que isso ia acontecer, eu disse. Não sabia? Ele parou a poucos metros de distância. Não tudo. Eu não sabia que o general Alencar iria mostrar aquela parte. Aquilo não fui eu. Mas e o resto disso tudo? Perguntei. O casamento, o convite, a foto. Foi mesmo apenas por causa de Lavínia? Ele hesitou. E aquele silêncio me deu a resposta. Você descobriu quem eu era antes de propor casamento a ela, eu disse. Ele assentiu com a cabeça uma vez, lentamente. Sim, e você ainda se casou com ela. Eu não sabia de que outra forma conseguiria chegar a você. A honestidade na voz dele não suavizou o golpe. Ele o tornou mais afiado. Você a usou? Falei de forma seca e fria. Você usou a minha irmã para se aproximar de mim. Ela nunca me amou. Ele disse rapidamente. Ela estava se casando com uma imagem, com alguma narrativa de herói de guerra que ela pudesse exibir. Foi uma transação desde o início. Eu só não percebi quão profundo era o ressentimento dela por você. E você achou o quê? Eu retruquei. Que você chegaria como Salvador, me impressionaria e eu. O quê? Me apaixonaria por você? Não. Ele respondeu, com a voz falhando de leve. Eu não esperava nada. Eu só queria proteger você. Dei uma risada baixa e amarga. Você soa igualzinho a ela, agindo como se eu precisasse ser salva. Cassiano deu um passo à frente. Não, salva, apenas reconhecida. Olhei para ele. Você não tem o direito de falar por mim. Ele não respondeu. Ele sabia que tinha ido longe demais. E ainda assim, uma parte de mim queria acreditar nele. Que talvez alguém tivesse me admirado por quem eu era por baixo do silêncio. Mas intenções, por mais nobres que sejam, não apagam o engano, especialmente quando estão embrulhadas em alianças de casamento e meias-verdades. Estou farta de ser a missão de outra pessoa, declarei. Em seguida, virei as costas e me afastei, indo em direção à borda escurecida da vinícola, onde o barulho da festa diminuía, e apenas o cascalho triturava sob minhas botas. Os sons da celebração haviam se suavizado num tipo estranho de silêncio contido, sem mais tilintar de taças, sem mais risadas selecionadas. Apenas o zumbido, baixo de um DJ passando o tempo com um jazz de preenchimento, e o ocasional barulho de talheres, sendo recolhidos cedo demais. Não olhei para trás ao sair do celeiro de recepção, que eles encarassem, que sussurrassem. Eu havia sido um fantasma por tanto tempo que agora a visibilidade parecia uma armadura. O caminho de cascalho serpenteava entre videiras e luzes de jardim, e pela primeira vez na noite, me senti sozinha de um jeito que não doía. Era apenas silencioso, pacífico. Eu estava na metade do caminho para o estacionamento quando ouvi a voz. Lisbela. Eu parei. Minha mãe estava parada perto de um ipê branco florido, iluminada pela névoa quente dos fios de luz. Ela segurava uma taça de vinho que não havia tocado. Sua maquiagem estava perfeita como sempre, cada linha de seu rosto esculpida para as aparências, mas os olhos dela não estavam afiados esta noite. Estavam vítreos, desconhecidos. Você sabia. Eu disse antes que ela pudesse abrir a boca. Você sabia o que Lavínia estava planejando. Ela não negou. Em vez disso, ela olhou para o vinho como se a bebida pudesse lhe oferecer uma desculpa melhor. Eu não sabia que iria tão longe, ela disse finalmente. Balancei a cabeça uma vez. Isso é o mais próximo de um arrependimento que eu terei de você, não é? Ela recuou. Mas apenas um pouco. Você nunca facilitou as coisas. E não era para facilitar, eu respondi. Eu não nasci para interpretar um papel que você aprovasse. Ficamos ali por um longo compasso de tempo,
o peso dos anos pressionando o espaço entre nós. Então ela perguntou: por que você veio? Não respondi imediatamente, porque durante muito tempo nem eu mesma sabia. Mas então eu olhei para ela e disse: por mim. Um suspiro passou entre nós, e pela primeira vez na minha vida, minha mãe pareceu pequena, não cruel, não fria, apenas comum, como uma mulher que passou a vida inteira podando sua família em algo palatável, apenas para perceber tarde demais que a coisa mais vibrante que ela já cultivou foi aquela que ela tentou cortar. Caminhei de volta para o carro que eu havia alugado, estacionado debaixo de um carvalho torto na beirada da vinícola. A noite havia se estabelecido, espessa e quente, as cigarras zumbindo como se tivessem passado a vida esperando os humanos se calarem e as deixarem em paz. Destravei a porta, mas não entrei. Em vez disso, encostei no capô, olhando para os campos. As fileiras de videiras se erguiam numa simetria perfeita, como soldados disciplinados guardando um legado que não era meu. Um carro encostou atrás de mim, silencioso, cauteloso. Virei-me, com o instinto aguçado. Era o general Alencar. Ele saiu sozinho, sem alarde, sem um ajudante de ordens lhe fazendo sombra. Apenas um envelope dobrado, na mão, e aquele mesmo olhar calmo que oficiais de alta patente carregam quando já viram todas as versões de fracasso humano, e mesmo assim ainda comparecem. Imaginei que você sairia cedo, disse ele. Imaginei que você desapareceria no segundo em que o projetor desligasse. Ele deu um sorriso fraco. Velho hábito, mas não esta noite. Ele me entregou o envelope. Eu não deveria ter mostrado aquela filmagem, confessou ele. Mas eu pensei que, se Lavínia quisesse usar o seu passado como uma arma, era justo que alguém usasse a verdade como uma arma. Virei o envelope. Meu nome não estava nele. Apenas um selo de cera, simples, sem marcas. Ela me procurou antes de falecer, ele disse. Olhei para cima. Minha avó? Ele assentiu com a cabeça. Disse que, se as coisas fossem longe demais, eu saberia o que fazer. Minhas mãos de repente pareciam grandes demais para o envelope. Abri, cuidadosamente. Lá dentro, uma única folha de papel grosso, a caligrafia da minha avó, com laços afiada, à moda antiga. A tinta levemente desbotada. Eles só veem o que os deixa confortáveis. Você nunca foi feita para se encaixar. Você foi feita para quebrar padrões. Não se encolha para fazê-los se sentirem inteiros. E debaixo daquilo, numa caligrafia menor, você não tem mais nada a provar. Vá viver. As palavras bateram mais forte do que qualquer medalha, qualquer continência ou qualquer pedido de desculpas morno da multidão lá dentro. Dobrei a nota e a guardei no bolso do casaco como uma armadura. Alencar me observou em silêncio. Você não é mais invisível. Assenti. Eu nunca fui. Ele deu 2 toques com os dedos na própria têmpora, uma continência silenciosa, e voltou para o carro. Sem grandes despedidas, sem ordens, apenas um reconhecimento, e aquilo era o suficiente. Eu não fui embora na mesma hora. Fiquei apenas sentada lá por um tempo, as 2 mãos no volante, a carta dobrada ainda quente no bolso do casaco. Pela primeira vez em anos, eu não sentia a necessidade de me explicar. Não para Lavínia, não para minha mãe, nem mesmo para o mundo no qual eu havia servido em silêncio. As pessoas dentro daquela vinícola iriam para casa com histórias sobre o escândalo, sobre os segredos, sobre a mulher que se levantou sem elevar a voz, mesmo assim deixou todo mundo desconfortável. Mas eu não era mais a história deles. Eu era a minha própria história. Os faróis cortaram o cascalho quando finalmente manobrei o carro pela longa e sinuosa estrada de saída. Passei pelo arco de luzinhas, onde Lavínia havia dito seus votos horas antes. Um fotógrafo estava lá perto agora, tirando as últimas fotos das cadeiras meio vazias e das pétalas intocadas no chão. Ele não levantou os olhos. Eu não acenei. Alcancei a rodovia exatamente quando as primeiras estrelas rompiam a névoa. A capital ficava algumas horas ao norte. A vida que eu construí ficava ainda mais longe. Eu tinha lugares para estar, mas pela primeira vez, nenhum deles parecia urgente.
Em um sinal vermelho na saída da cidade, abri a janela. O ar do verão estava pesado, cheirando a dama da noite e poeira. Fechei os olhos e ouvi o zumbido dos insetos, o som distante de um irrigador de grama, a batida pesada de um trem de carga passando tarde da noite por velhos trilhos. Em algum lugar, atrás de mim, a garota que eu costumava ser aquela que fazia macarrão em silêncio, que via a irmã dançar pela vida enquanto ela carregava o peso de uma guerra que ninguém sabia que existia, finalmente se levantou e foi embora. E, dessa vez, eu não me virei para ver se alguém me seguia. Eu não precisava.